Pastor do céu, tô aqui com uma dúvida para... Fala. Pô, Pastor, mas você não pode me julgar assim porque Não. é um negócio pessoal. Fica tranquilo, sabe que eu não julgo. Faz essa pergunta. Pastor, você sabe que eu né, casei, né? Casal, né? Faz as Lógico, coisas, né? Entendo, sim. Mas a gente guarda o sábado também. Uhum. Eu queria saber, tem algum problema da gente fazer sexo no sábado? Fala, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma lição da Escola Sabatina daqui do MJB, o Ministério Jovem do Belém, falando dessa lição que tá top demais. E essa semana passada foi um tempo pra gente dar uma freada, ficar mais tranquilo, falando de ser solteiro, que pode ser solteiro. Essa semana é exclusivo pra você casado. Sabe por quê? Olha o título dessa lição: Sexo Incrível. Uhul! Vamos ver o que tá falando aqui? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre sexo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Você tem vergonha de Deus? Fala a verdade. Tem algum assunto assim que você vai, às vezes, tratar? Às vezes você abre sua Bíblia ali naquele livro diferentão, um livro de cantares, você fica meio com vergonha de tratar sobre esse assunto. O Alan falou lá no primeiro vídeo que quando ele pegou essa lição, ele sentiu um pouco de desconfiança, ficou um pouco... parece um tabu falar sobre essas coisas, não é mesmo? Eu pergunto de novo, você sente vergonha de Deus? Por que será que a gente tem vergonha de tratar desses assuntos? Parece que a gente enxerga Deus como aquele cara que vai estragar o prazer, como se Deus fosse o estraga-prazer do mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa, e aí é um recadinho pra você ficar muito contente. Sabe quem que criou o sexo? Deus te deu o prazer de presente, então aproveite do jeito certo. Notem que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou os dois para viverem uma felicidade plena, intensa e uma felicidade sem limites. Olha só que legal. A gente sabe que depois do pecado, Eva entendeu que comer o fruto e viver uma vida longe de Deus não era prazerosa. Na realidade, o prazer estava em estar em contato direto com Deus. Então, como que eu e você podemos achar que Deus é o estraga-prazer? Claro que não! Deus é o criador do prazer, Deus quer ver você feliz, quer ver você, sua esposa, seu marido felizes. Então, por que Deus não ia gostar que vocês tivessem prazer? Tenham prazer, o sexo com prazer foi dado por Deus, para mim, para você, para o ser humano, pra gente poder aproveitar e ser feliz de verdade. Legal! Bem louco! Se a gente tem vergonha de Deus, às vezes para falar sobre esses assuntos ou pensar sobre essas coisas, quanto mais com a família. Você consegue imaginar você sentado com seu pai e com sua mãe no sofá, conversando sobre sexo? Na lição de quarta-feira, no momento hipertexto, ela vai tratar de um assunto interessante, mostrando que a família tem que estar aberta a falar sobre esse assunto. Porque se na Bíblia fala sobre isso, tem um livro inteiro separado só para falar sobre isso, por que a família não poderia falar? Por que ainda deve ser um tabu esse tipo de assunto? Esse assunto tem que ser conversado para que o jeito certo, a forma certa, com as decisões corretas sejam feitas no futuro dos seus filhos e de você, jovem, meu amigo. Senta lá com seu pai, com sua mãe, pergunta. Se seus pais estiverem com vergonha, fala: pai, mãe, fiquem tranquilos, vamos fazer um combinado, vamos ler cantares aqui em família, pra gente conversar, trocar uma ideia e ficar show, pra gente quebrar com esse tabu e a gente aprender um pouco mais, porque Deus, mais uma vez vou te dizer, Deus que te deu isso aí de presente. Então vamos conhecer do jeito certo, a Bíblia quer te mostrar. Ô pastor, mas falar com a família é meio complicado, né? Eu peguei uns vídeos, uns DVDs lá de uns amigos meus, já não tá bom não, né? Aprendi bastante, né? Aprendeu. Será que você realmente aprende as coisas na internet? Te digo, se você não conversar em casa, provavelmente você vai buscar na internet. Eu te digo, 100% daquilo que você tá vendo na internet é mentira. Aquilo lá não tem nada de saudável e eu te garanto que aquilo lá não tá dentro de um padrão que Deus quer pra você e pra sua vida. Por isso que é importante esse tipo de assunto sendo tratado numa lição e que você converse com sua família e que você estude a forma correta como está sendo apresentado na Bíblia. Então, nada de procurar na internet.
Nada de procurar na internet, viu? Mas agora a gente chegou naquele momentinho importante, na lição de quinta-feira, que é perguntado: pode ou não fazer sexo no sábado? Vou te fazer uma pergunta aqui. Aonde você viu na Bíblia falando que não pode? Se alguém aqui nos comentários colocar pra mim a frase não fará sexo no sábado, no próximo vídeo eu venho me retratar. Vou te dizer, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia em nenhum momento vai falar que é proibido fazer sexo no sábado. Tem muita gente que vai usar aquele texto lá de Isaías 58:13, que diz assim: deixarem de cuidar dos seus próprios interesses. Realmente faz muito sentido você parar de trabalhar. Mas lembre-se que no mesmo texto, quando você continua, diz assim: ele chama o sábado de meu prazer. O sábado é um dia de prazer, o sábado é um dia de celebração da vida, um dia prazeroso. Por que não poderia? Mas agora, se você com sua esposa, você com seu marido conversaram e decidiram que não vão fazer isso no sábado e tá tudo bem pra vocês, maravilha, vocês não estão errados. Agora, se vocês conversarem, vocês sabem, entenderam essa intimidade, vem com vocês dois, vocês se sentem melhores com vocês e sentem que Deus está presente com vocês neste momento, também não tem problema nenhum. Saiba que o sábado, assim como tudo que Deus te deu, é para prazer, é para que você tenha felicidade sem limites, uma felicidade plena. Ah, agora eu entendi! Então, no final das contas, o que eu vou te dizer? Escolha. Tenha consciência do que você está fazendo. Converse com o seu cônjuge, com o seu parceiro, e veja como vocês pensam sobre isso e o que é melhor. Mais uma vez, se vocês sentirem que Deus falou, ok, está tudo certo, então façam. Agora, se vocês sentirem no coração que não devem, não precisam, vão se sentir desconfortáveis, não façam. Deus te deu liberdade de escolha. É para isso que serve. Então, para finalizar a nossa lição dessa semana, entenda, o sexo foi um presente de Deus para a vida do ser humano. Foi feito para mim e para você, para que a gente tenha prazer, sim, para a reprodução também, mas para a gente ter uma vida feliz e contente. Então não tenha vergonha disso e não ache que Deus vai ficar envergonhado por você tratar desses assuntos. Mais uma vez, ele escreveu um livro todinho sobre isso. Ele está te dando de presente. Aproveite da forma correta. Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você se sentiu desconfortável com esse vídeo, se sentiu envergonhado, rapaz, para com isso, não precisa ficar desse jeito. Comenta aqui embaixo, mande aquilo que você está gostando, o que você quer ver aqui no nosso canal, alguma ideia, alguma sugestão, manda aqui pra gente. Liga o sininho, se inscreve aqui no canal e deixa o like, beleza? A gente se vê na próxima.